Bom, então, para iniciarmos, ontem nós terminamos a nossa noite, o nosso encontro, com alguns questionamentos ainda sobre o escoamento dos transtornos de personalidade, né? E a ação reducionista do espírito. Então nós vamos iniciar hoje com uma breve explicação, novamente, sobre esse assunto, para que fique um pouco mais claro, para que a gente avance um pouquinho nesse conceito novo que é pra gente, né? Novo porque a gente nunca ouviu, não é? Mas que a gente vai, então, retomar para ficar um pouco mais claro, para que a gente possa internalizar melhor esse aprendizado. Então, a gente vai pedir para a Celi, né, iniciar hoje com essa fala, antes de iniciarmos com as perguntas. Quando eu tomei consciência de mim mesma, do corpo, e como era o perispírito, quando eu estava envolvida com as minhas questões, e logicamente fui em busca de respostas para elas, eu encontrei, e logicamente cada um de nós, quando se depara com algum conceito e tenta absorvê-lo, cada um de nós tem um jeitinho muito, muito próprio para isso. Então, eu lembro que uma vez eu fui falar sobre o perispírito e acabei fazendo com o meu corpo para que a gente pudesse, para quem estava me ouvindo, pudesse ter uma ideia do que estava aqui dentro. Então, o que eu fiz? Perfeito, vou fazer de novo. Vocês estão me vendo, eu estou vestida de Celi nessa presente existência. Já tive outros nomes, já estive com outros corpos. No momento busquei a Celi, e a Celi que me faz companhia e suporta muito bem todos os meus desatinos, as minhas ansiedades, os meus transtornos de personalidade, que são muitos. Digamos que nesse instante a Celi se desdobrou ou desencarnou, ou seja, esse corpo da Celi faleceu. Tirando o corpo da Celi, eu vou sair de dentro do corpo da Celi. Então eu vou fazer isso. O corpo da Celi está aqui. O que tem? Perispiritualmente a Celi. O que é esse perispírito da Celi? É uma cópia exata do corpo da Celi. Só que é uma cópia energética, feita, constituída de fluido universal. Então, é uma energia muito pura. Todos nós temos o nosso perispírito. Para que ele nos serve? Para nos movimentarmos no mundo espiritual e para buscarmos e ser a ligação do corpo que eu vou buscar, que eu vou ter numa futura encarnação. Isso se dá com todos os espíritos, todos eles. O espírito que foi recém-concebido por Deus nosso Pai, está na pele agora de um vírus, de uma bactéria, de uma ameba, de um mosquito, de uma barata. Ele tem um perispírito? Tem. Então, quando ele desencarna, ou seja, quando a gente está aqui em cima da barata, fica o corpinho dela e, logicamente, ela vai ficar livre disso. Existem pessoas, existem irmãos encarregados de fazer esse processo, isso se dá muito naturalmente. Então, os insetos e os animaizinhos de pequeno portezinho, é muito rápido o desencarne deles. Eles são retirados do corpinho deles e já colocados em outro corpinho muito rapidamente. Para isso, precisa do perispírito, Então, não é diferente com nenhum de nós. Mesmo nós caminhando, evolutivamente, digamos assim, por esse processo, até habitarmos o corpo de um símio, de um macaco, que é muito próximo de nós, um humanoide,
um homem primitivo, até avistar o Homo sapiens, que somos todos nós. Se tirarmos o perispírito, mas espera aí, tem como ficar sem o perispírito? Tem, quando nós atingirmos por completo o nosso nascimento. Ou seja, quando nos ombrearmos ao Pai. Isso levou Jesus a falar: quando vos fizerdes como o Pai, Ele lhe falará de coisas de maneira que ficareis maravilhados. O que seria se fazer como o Pai? Atingirmos o nosso nascimento, ou seja, o desenvolvimento pleno da nossa consciência. Aí nós não vamos precisar do perispírito. E aí o que nós vamos fazer? Nos desfazer do perispírito. Ele vai se diluir, entre aspas, se diluir, tá? Não significa que vai... Não, ele volta energeticamente para o reservatório universal. Então esse fluido, essa energia que foi constituída pelo perispírito, volta para o reservatório universal. Então, não preciso mais do perispírito. Não preciso do meu corpo, desculpa, meu irmão, eu estou na sua frente. Não preciso do perispírito porque eu já estou onisciente, estou como o Pai. Mas eu sou um espírito. Exatamente. E que formato tem um espírito? Ele não tem formato. Só que para nós, todos nós, nos desenvolvermos, vir várias vezes para a Terra, sermos levados para outros planetas, não importa qual corpinho nós vamos buscar, nós vamos precisar de um perispírito. E os espíritos que estão em outros planetas, outros irmãos, tem. Todos têm. É universal. Quando nós vamos buscar um novo corpinho, então se ele está no mundo espiritual, só que eu não estou espiritualmente, eu não posso dizer estou como espírito. Eu sou vida, né? Eu não sou energia, eu sou vida, porque fui concebida, como todos nós, por Deus nosso Pai. Mas eu ainda estou com meu perispírito no mundo espiritual, me movimentando lá. Mas o que eu fiz? Logicamente, participei de incursões, auxílio, passei por um tratamento de descondicionamento. Olha, hoje eu aprendi, né? Saiu da primeira. Estou bem, estou me movimentando. E começo a preparar uma nova presença na Terra. Vou sentar com os técnicos da vida, se assim posso dizer, aqueles auxiliares. Vou estar, na verdade, com um plano em cima da mesa, o plano em cima da mesa entre aspas, tá? Porque parece aquela monte de várias planilhas de arquiteto, de engenheiro civil, enfim. Nós vamos preparar uma nova existência que vai ser muito bem estimada, né? Nós vamos, de posse de tudo que eu tenho, da bagagem que eu trouxe, das minhas deficiências ainda por ajustar, das culpas que eu trago, que eu posso dizer que é o maior transtorno da minha personalidade, e o que eu vou ajustar na próxima vinda, e com quem eu vou me avistar. Todos aqueles que se julgam que foram feridos por mim, porque eu feri mesmo, e aqueles que, por bondade de Nosso Senhor, são pessoas íntimas minhas, são pessoas que guardam muita intimidade, que já estiveram em várias romagens comigo, para que não fique também uma existência tão árida, tão seca. Então eu estou preparada, ponho o plano de reencarnação, ou seja, da próxima existência debaixo do braço, e vou me preparar. Aí já foi estimado minha mãe, meu pai, já foi estimado esse processo dentro do meu planejamento, daquilo que eu me planejei. Os meus pais vão se amar sexualmente, vai haver a concepção, e não é no momento, eu não vou me unir no corpo no momento preciso do amor deles, né? Isso vai se dar no 6º dia após a concepção, mais ou menos, onde estará na mórula. Então, como perispiritualmente eu não sou constituída energeticamente de fluido universal, energia é muito maleável, inteligente, tanto é
que eu posso, como um perispírito, habitar o corpo de um homem grande, de uma mulher alta, pequenininha, mais gordinha, mais magrinha, com os ossos fortes, não importa. Eu não habitei, na verdade, os corpinhos dos animais de pequeno porte, de grande porte, de qualquer. Eu tenho, na verdade, elementos técnicos para isso. Eu vou passar por um processo que nós chamamos de processo reducionista. O que significa esse processo? Para eu ser inserida naquela divisão celular, né, daquele corpinho no início de formação, no 6º dia, é necessário que eu fique do mesmo tamanho. Então, perispiritualmente, eu já tenho programado isso, já se deu com todos nós, várias e várias e várias e várias vezes. Penso, auxiliado logicamente por nossos irmãos, eu vou ficando pequenininha, 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 perispiritualmente, e fico pequenininha até ficar do tamanho de um ponto final num texto gramatical. Ainda eu brinquei ontem, tamanho fonte 12. Um ponto final. Aí eu vou me abrigar dentro daquele corpinho, no corpo da minha mãe. E vou participar de todo o processo, né, de crescimento desse bebê. Vou participar, porque eu preciso dessa união. Isso, logicamente, fortalece a nós mães, né, fortalece tantas instruções que recebemos. Converse com o seu bebê, né, coloque música para o seu bebê. E todas as reações que o bebê tem em conjunto com essa mãe. Já há, na verdade, um espírito que tem um corpinho dentro da mãe e está em comunhão com ela. Aí, obviamente, que se dá esse nascimento, e aí nós dizemos que o reencarne, ele se dá mais ou menos aproximadamente até os 7 anos. Então, todos nós, a partir do momento em que somos inseridos naquele corpinho micro no 6º dia, até mais ou menos os 7 anos, somos muito bem assistidos pelos céus. Todos indistintamente. Porque eles entendem que o reencarne ainda não se deu por completo. Então, por volta dos 7 anos, está ok. Então, passam a ser assistidos pelos assistentes espirituais e aquele corpo, né, que estava caminhando junto conosco até os 7 anos, vão, na verdade, cuidar de outros reencarnantes. Que pode acontecer conosco. Quando nós nos colocamos dessa forma, parece que nós temos vários trabalhadores no mundo espiritual e somos cuidados. É porque estamos aqui, mas quando estamos lá, somos nós que, obviamente, depois de aprendermos, vamos auxiliar a eles. Isso é bom e é gostoso. Nós temos aqui, somente para fortalecer o que eu estou dizendo, esse livro é da minha filha, né? O Livro dos Espíritos, está escrito o nomezinho dela aqui, a tia, óbvio. Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Essa edição é de 1999. Nós temos aqui a pergunta 344. A união da alma e do corpo. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento. No momento da concepção, o espírito designado para habitar determinado corpo se liga a ele por um laço fluídico e vai aumentando essa ligação cada vez mais até o instante do nascimento da criança. O grito que sai da criança anuncia que ela se encontra entre os vivos e servidores de Deus. Aí nós nos perguntamos, aonde que conseguimos, diante dos transtornos de personalidades, deformar um corpo? De que maneira? Quando eu aporto no mundo espiritual, eu vou levando comigo todos os meus sofrimentos de uma existência,
todos os meus traumas, os meus desajustes, os meus desregramentos, os meus transtornos de comportamento e personalidade. Além da culpa, né, que comentamos ontem, que é o transtorno MOR, né? Eu vou me deparar, como eu sou filha de Deus, nosso Pai, e tenho a instrução maior na minha consciência de que eu devo, como instrução de nosso Senhor, amar os meus semelhantes como a mim mesmo, eu vou aportar no mundo maior e falar, meu Deus, o que eu fiz? Errei, machuquei, feri e por aí afora. Isso, logicamente, perispiritualmente, vai estar tudo impregnado. Eu vou estar impregnada de toda essa impressão. Por isso que eu te amo. Isso quando eu passo por esse processo de descondicionamento, ou seja, vou ser recolhida pelos os nossos grandes companheiros, vou ser internada, eles vão induzir um sono, vão começar um tratamento comigo, para tirar primeiro a impressão do desencarne, porque nós saímos em estado de choque a cada vez que nós desencarnamos. Aí a gente fala assim, ai meu Deus, isso dá um medo. Não se preocupem, nós já passamos por isso várias e várias e várias vezes. Nós saímos em estado de choque, então nós somos recolhidos e eles vão iniciar um tratamento muito eficiente. Tão eficiente que eles conseguem nos deixar bem. Toda aquela sensação de culpa, de tristeza, de fracasso, de falar, puxa, eu planejei uma existência magnífica. Aí de repente, olha quanta bobeira eu fiz, que não é bem assim, tá, gente? A gente faz muita coisa jovem. É que a gente chega lá movido pela culpa, a gente acha que foi tudo um fracasso. Eles vão nos tratar e vão cuidar de nós a ponto de ficarmos bem. Como todos aqueles familiares que nos visitam. Ah, eu recebi uma visita da minha avó, eu vi a minha tia, eu recebi visita da minha mãe, do meu pai. Como eles estavam? Nossa, eles estavam bem, foi em sonho, eu vi. Todos nós temos uma história de ter encontrado um ente querido que veio nos visitar, nem que seja em sonho, ou até mesmo vemos em casa. Como eles estavam bem, nossa, ele estava tão bonito que parecia mais jovem. Olha que maravilha que eles são capazes de fazer conosco. Aí, nós ficamos por lá, dependendo da nossa programação. Ah, é possível estudar? É possível ouvir palestras? É. Nós vamos, na verdade, trabalhar bastante e vamos ficar por lá. Vamos preparar uma nova existência. Quando eu passei por aquele processo reducionista novamente e vou ser colocada novamente no ventre de uma nova mãe, quando eu estou, como eu me aproximo muito da Terra e das impressões de um novo reencarne, tudo aquilo que foi silenciado por nossos irmãos faz assim, fica tudo vivo na mente. Aí todo aquele mal-estar, tudo aquilo que eu sentia, todos aqueles transtornos da minha personalidade vão deixar impressões no corpo novo. Aí nós temos o produto de tudo que fizemos no passado. Desde todas as doenças, uma doença aqui, outra ali, não importa em qual momento da vida, nós temos a síndrome, nós temos tudo que nós habilmente alcançamos com o nosso olhar. Temos alguma dúvida? Pode perguntar. Mas a pergunta 340, ele fala o espírito está ligado, perispírito está ligado com o corpo da criança por um laço fluídico, não que ele entra no corpo da criança. Não, como nós nos unimos? Como o laço fluídico, ele diz que vai todo durante o nascimento até o momento que ele nasce. Exatamente. Lá, união da alma e do corpo. Entende-se essa alma, entre aspas, nós, espírito
espiritualmente de posse do nosso perispírito, óbvio. É ele que vai fazer com que a gente se movimente no mundo espiritual e ele que vai ser a união rápida com o meu corpo, não importa qual corpo seja. União começa na concepção. Por isso que nós deixamos o nosso corpo todo maltratado. Por que o meu corpo é assim? Por que meu corpo é desse jeito? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho meu cabelo assim? Por que, na verdade, minha barriga é assim? Por que minha perna é assim? Por que minha perna é torta? Por que meus dedos são unidos? Por que minhas unhas são pequenininhas? E aí, são várias queixas que nós temos de nós. Por conta de tudo que tínhamos antes de aproximarmos do corpo. Nós plasmamos, é como se fosse um mata-borrão, como eu falei ontem. Ele vai fazer assim, ó. E vai ficar exatamente a cópia de todos os transtornos da personalidade que eu levei comigo. Ok? Seria uma questão. Mas eu posso tentar te ajudar. Então, assim, existe alguma diferença entre espírito e perispírito? Sim. Perispírito é uma coisa individual. Isso é o estado. Não. O espírito, Lúcia, somos nós. Nós somos vida. Quando Deus, nosso Pai, nos concebeu a nós espíritos. Só que nós não temos, o espírito, ele não tem forma, ele é vida. Então ele não tem uma forma, né? Não, ele é vida. Não, é vida mesmo, vida. Energia é o perispírito. Para que essa vida consiga se unir ao corpo e se movimentar, ele vai precisar de um corpo fluídico, digamos assim, um corpo energético. Então é construído um perispírito que vai me acompanhar durante todo esse processo de nascimento. Várias vezes vindo na Terra, é o mesmo perispírito, é o mesmo perispírito que eu, na verdade, quando estive num corpinho de um cachorro há muitos e muitos e muitos anos atrás, é o mesmo perispírito que eu vou utilizar, porque ele é energético, ele tem, na verdade, ele é maleável, então é fácil ele aderir à forma do corpo. Você, o espírito não tem fisiologia, por conseguinte não tem morfologia. Roberto tem uma questão. Seria? Deixa ela beber água. Aqui. Oi, desculpa. Você falou que no desencarne, o perispírito, ele toma a mesma forma do corpo encarnado que a gente possuía. Não, ele tem. Ele tem. Se eu sair, ele tem. Foi o que a Diane comentou ontem. Desculpa até te interromper. Vou deixar você fazer sua Ontem eu não pergunta. tava, desculpa também. Não, é bionívoca, ou seja, caiu um fio de cabelo da minha cabeça, desse corpo, Mesma coisa cai um fio de acontece. cabelo do corpo, do perispírito. Então, a pergunta se a gente desencarna quando criança, por exemplo, um bebê, Sim. a gente vai desencarnar com aquele perispírito naquele formato. naquele formato. E a gente vai para o plano espiritual com esse perispírito e com ele a gente vai interagir até que a gente possa assumir uma outra forma ou não? O que acontece? Não. Os nossos irmãos já prevendo, porque, lembra, eles assistem até os 7 anos, todos, prevendo que poderia ou programar sim para que ele passasse por aquela experiência, né? Nós sabemos vai haver um aborto espontâneo. Ou, na verdade, algum acidente que inviabilize a presença dele naquele momento, mas ele volta. Eles vão pegar, desenlaçar daquele corpinho, levar, porque ele tem um corpo de bebê. Vão adormecer, ou seja, induzir o sono e levar para tratamento. Aí, nesse tratamento de descondicionamento, eles vão estimulando a memória, estimulando, auxiliando ele a assumir uma forma de adulto. Mas a forma de adulto seria evolução naquela encarnação ou a Uma forma forma de anterior adulto, que como você se tinha? fosse aquele bebê adulto. Não a anterior que você tinha antes do encarne. Não, por hora não. Depois que aquele adulto, que era um bebê, e foi estimulado a se colocar, porque o perispírito faz isso muito facilmente. Gente, é possível, se eu fosse agora um perispírito, a Celi com o perispírito conversando com vocês, e vocês conseguindo me alcançar com uma vista, eu poderia fazer assim, olha, pensar e esticar. Minha cabeça ia bater no teto. Aí eu pensava, volto.
ele é plástico, ele atende de imediato aquilo que pensamos, imediatamente. Então eles auxiliam, porque obviamente ele está num corpinho de bebê, eles vão auxiliar e vão colocá-lo, aquele corpo, como se ele tivesse crescido, né, e ficando adulto. Pode. Plástica variável. Nossa, eu precisava dessa palavra. O perispírito tem uma plástica variável, por isso que ele se molda facilmente. Yes, thank you. E aí eles evoluem em você para que você depois tenha autonomia de... Isso. Aí, quando eu for, tiver já passado por esse descondicionamento, aí eu posso escolher. Não, eu vou voltar para a Terra, então eu vou pensar, só de pensar eu já assumo forma de como eu estava antes de ir para o ventre da minha mãe. Somente de pensar. E isso se dá com todos nós. Eu posso fazer isso hoje? Pode. Quando nós adormecemos, nós nos colocamos em prece, né? E pensamos, nossa, eu queria visitar minha amiga e ela mora na França. Ai, eu tô com tanta saudade dela, será que eu consigo ir até lá? Eu posso, antes de dormir, fazer primeiro, antes, não comer uma feijoada, nem uma pizza com muita gordura. Não deixar o estômago pleno, porque isso vai precisar de muita energia. Então, vou fazer uma alimentação leve, vou tomar bastante água e vou me colocar em prece. Pedir ao Nosso Senhor que, se me for possível, que eu possa ser auxiliada para estar com a minha amiga na França. E vou adormecer. Então, se eu reunir condições, que obviamente... e não nenhuma bebida alcoólica, né? Seja que for, não, é só nesse dia, tá? E aí, só nesse dia, a calção fala, não pode beber? Nesse dia, não. E aí nós somos, logicamente, podemos ir até lá. Mas como? Alguém me ajuda? Se eu tiver essa habilidade, é só eu pensar na minha amiga, eu vou estar lá do lado dela. Só de pensar. Mas e se eu tiver com muitas preocupações, meu corpo eu percebo que perispiritualmente eu estou mais densa, com alguma dificuldade, aí eles vão nos auxiliar. Se for possível, obviamente, eles nos auxiliam e nos levam. Sem problemas. Severida, quando o meu sobrinho desencarnou com o aninho, o primeiro sonho que eu tive com ele era um adulto, de 19 anos mais ou menos. Eu não tenho nem ideia como ele ia ficar. Desencarnou com um aninho, mas quando eu sonhei com ele, era um jovem. Um jovem. Isso acontece com todos nós. Se nós desencarnarmos e acharmos e julgarmos que vamos aportar no mundo espiritual e encontrar lá vários idosos ou várias crianças correndo pela ravina, eu vou me decepcionar. Porque nós não temos, pense com a razão. Eu desencarno com 5 anos, aporto no mundo espiritual. De repente, obviamente, depois do processo de descondicionamento, eu vou recobrar a consciência e vou voltar a ser a mesma. Né? Não vou ter mais as impressões daquele corpinho de 5 anos. Aí eu vou estar falando com os nossos grandes irmãos com voz de criança no corpinho de uma criança? Não faz sentido. Ou então eu desencarnei muito idoso, com, logicamente, o peso do corpo, com as dificuldades do corpo, muitas vezes arqueado. Eu vou aportar no mundo espiritual e ainda vou portar essa mesma dificuldade? Não faz sentido, não tem lógica. O processo de descondicionamento serve justamente para isso. Todos no mundo espiritual, depois que passa por esse tratamento, tem em torno mais ou menos de 21 anos. Não tem 21 anos, tá? Mas a aparência é de mais ou menos 21 anos. Isso, a Edilene está nos lembrando. Faz mais ou menos, a Inê pode me ajudar. Nós temos uma memória ajuda a outra. Inê, quanto tempo faz que o Chico esteve aqui conosco? Peraí que eu vou tentar buscar na minha memória. Será que faz uns 5 anos? Eu ia falar 4. 4. Perfeito. O Chico, nosso Chico Xavier, nosso Chico, esteve aqui conosco.
foi num domingo, obviamente que ele agendou isso, nós já sabíamos, houve toda uma preparação, nós gravamos isso, foi filmado, ele esteve conosco, logicamente, se fez ouvir através do Mateus, mas era o nosso Chico. Quem estava aqui e pôde ver o Chico, falou assim, nossa, o Chico era novinho, ele estava com aparência de jovem. Então, respeitando a todos. Quando alguém se coloca, olha, a comunicação é do Chico, e força a voz, olha, com a mesma voz de quando o Chico saiu da Terra, com bastante idade e dificuldade, não, o Chico é um jovem. Muitos que estavam aqui, que participaram, essa sala lotou, tinha gente lá, tinha gente lá fora, saíram pelo ladrão. Muitos viram o Chico e falaram, nossa, o Chico tá jovem. Então isso se dá com todos nós. Acho que tem mais uma questão ali.